A organização Ponto Terra convida a todos os presentes a se reunirem em torno de uma singela homenagem que será dirigida ao ilustríssimo engenheiro João Camilo Pena pelos relevantes serviços prestados ao setor elétrico mineiro e brasileiro. Esta homenagem ela serve como um símbolo da competência brasileira para desenvolver capacidades e inteligências próprias suficientes para sanar nossas demandas internas, como também para gerar inovações tecnológicas que possam contribuir para o desenvolvimento humano de maneira global. O nosso homenageado é filho do senhor Protásio Oliveira Pena e de dona Regina, nascido em 19 de dezembro de 1925, em Corinto, cá em Minas Gerais. Como são vários dos que estão aqui presentes, senhoras, senhores, moças e rapazes, graduados e graduandos, nosso homenageado é engenheiro, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce, presidiu a CEMIG, foi secretário de Estado, ocupando as pastas da Fazenda, da Administração e do Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado de Minas Gerais, e foi ministro da Indústria e do Comércio do Brasil. Também presidiu Furnas Centrais Elétricas e o Instituto Brasil-Estados Unidos e a Fundação Dom Cabral. Períodos e datas neste momento, de fato, nesta homenagem, seriam apenas referências temporais. Afinal, o que importa é que essa pessoa contribuiu para o desenvolvimento mineiro e brasileiro de forma ímpar, sobretudo no campo do desenvolvimento da eletrificação, dando acesso à energia elétrica a milhões de pessoas. Ora, a boa eletrificação rural tem muito a agradecer a este homem. Nessa ocasião, pedimos ao engenheiro Ronaldo Vasconcelos, que preste essa singela homenagem, mas que carrega consigo todo o reconhecimento sobre uma grande obra. Por favor, doutor Ronaldo. Como reconhecimento pelos inestimáveis serviços prestados ao setor elétrico mineiro e brasileiro, a organização Ponto Terra presta esta modesta homenagem ao engenheiro João Camilo Pena, Seminário As Energias e o Meio Ambiente, Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011, assina Ponto Terra. Eu queria dizer rapidamente, doutor João Camilo, a homenagem, o senhor recebe a placa do senhor. Vamos sentar, gente, por favor. Eu queria falar assim rapidamente que figuras igual o doutor João Camilo Pena são referências para todos nós, né? Não, nem tanto para mim, que já estou na terceira idade ou na melhor idade, não sei mais certo, né? Mas para as pessoas jovens, né? Que precisam e devem acreditar nos bons administradores públicos desse Estado e desse país. O doutor João Camilo, como foi colocado, passou pela Vale, passou pela CEMIG, foi secretário de Estado algumas vezes no plural, foi ministro de Indústria e Comércio, depois presidente de Furnas, foi presidente da CEMIG também, depois dirigiu a Fundação Dom Cabral, que nós todos reconhecemos. Aliás, o mundo econômico internacional reconhece a competência da Fundação Dom Cabral, e doutor João Camilo, em todos esses lugares onde passou com muita ética, com muita competência, com muita inteligência e os melhores serviços prestados. Então essa homenagem que nós fazemos aqui é muito pequena em relação ao grande homem, ao grande engenheiro, ao grande administrador público que foi e é ainda doutor João Camilo Pena, que ao longo dos seus 85 anos ainda presta serviços de assessorias a algumas empresas. Então é bom que as pessoas saibam disso. Uma pessoa do nível do Dr. João Camilo Pena merece homenagem muito maiores do que essa. Eu queria dizer, doutor João Camilo, o senhor sabe que nós sou lá da minha querida Ponte Nova, como o Luiz Vasconcelos, meu irmão que está ali, como o Luiz Custódio Cota Martins também é de Ponte Nova, né? Mas a gente aprende um pouco com a vida. E eu aprendi a consultar alguns filósofos gregos, e tem um deles que chamado Aristóteles, dizia que a grandeza de uma homenagem não está em recebê-la,
está em merecê-la. O senhor merece e merece muito esta homenagem. Parabéns, nós mineiros orgulhamos de termos como conterrâneo Dr. João Camilo Pena. Passo a palavra para Eduardo Faria Tavares. Bom dia a todos. Ronaldo, obrigado pelas suas palavras, pelo convite de sentar-se à mesa e ter a oportunidade de prestar essa modesta, singela homenagem ao Dr. João Camilo Pena, mas ela pode ser modesta, talvez até na iniciativa, mas pelo modelo e exemplo de homenageado, ela torna-se de uma grandeza exponencial, como é peculiar, inclusive, a agilidade de pensamento do Dr. Camilo Pena. E eu faço um pedido. Nós estávamos conversando antes de iniciar o evento, e nós temos grandes pessoas, grandes intelectuais, grandes executivos, mas no nosso país ainda falta uma coisa que me parece não só ser peculiar do Dr. Camilo Pena, mas talvez a expressão de grande parte do trabalho que ele realizou. Eu acredito que nos falta muito planejamento. Um planejamento integrado para proporcionar políticas públicas claras, com longevidade suficiente para que a gente se torne cada vez mais, não um país de 350 bilhões de dólares de reserva cambial para circunstâncias emergenciais, mas que seja o núcleo e o início de uma época de grande desenvolvimento, um desenvolvimento equilibrado, ecologicamente correto e que nos proporcione a nós brasileiros tudo que nós merecemos nesse país. Então, doutor Camilo, eu peço ao senhor que numa oportunidade o senhor escreva-nos um artigo dizendo dessa necessidade ou da falta de planejamento para políticas públicas de médio e longo prazo. Meus parabéns, parabéns ao Ronaldo, parabéns à Ponto Terra pela iniciativa e agradeço novamente. Obrigado, Eduardo. Passo a palavra para meu conterrâneo e meu contemporâneo, engenheiro agrônomo Luiz Custódio Cota Martins. Ronaldo, muito obrigado. É com satisfação que hoje estou aqui para falar algumas palavras aí, que eu digo sempre que o Dr. Camilo é o meu padrinho. O Dr. Camilo, sem dúvida nenhuma, hoje aqui, que é o Seminário de Energia, o seu reconhecimento aí de toda essa participação do Dr. Camilo na parte energética, tanto mineira como nacional, da sua contribuição que deu por esse setor. Mas, para o nosso setor, ele foi muito mais em termos que desenvolveu o Proálcool. Foi na época do Dr. Camilo, no Ministério de Indústria e Comércio, que deslanchou o Proálcool, o maior programa de biomassa desenvolvido no mundo. Muito obrigado, Dr. Camilo. Felicidades e parabéns. Meus companheiros de mesa, senhoras e senhores. Eu, por excelência, fui um homem de equipe e continuo sendo homem de equipe. Nunca trabalhei sozinho. Se eu tenho coberto, foi ter sempre escolhido bons companheiros para trabalharmos juntos. E um desses bons companheiros que muito me ajudou foi o Dr. Luiz Custódio. Eu entendo homenagens, mas é preciso lembrar sempre que o homenageado não é nada mais do que um homem como todos os outros, por alguma coisa, por alguma conjuntura, por algum trabalho, teve mais visibilidade. Mas o trabalho deve sempre ser de equipe. Eu sou um homem de equipe, eu insisto nisso. E estou preocupado com o Brasil. Estou preocupado com o Brasil. O mundo, vocês sabem, está numa grande crise de déficits fiscais. O mundo rico, Europa e Estados Unidos são déficits fiscais enormes. Não sei se vocês sabem, os Estados Unidos têm um orçamento fiscal federal de 3 trilhões de dólares por ano. O déficit é de 1,5 trilhão de dólares por ano. Um déficit de 50% é uma coisa louca. Estão imprimindo dólar. Essa impressão de dólar pelos Estados Unidos. Os fortíssimos déficits fiscais na Europa estão levando o mundo a uma possível recessão que se avizinha. Então, o Brasil
segundo a presidente Dilma, tem condições de enfrentar melhor essa crise, porque o Brasil tem grandes reservas cambiais, tem grandes depósitos compulsórios dos bancos, também em reserva, e poderá enfrentar a crise. Não sei. Não sei porque o próprio governo não está enfrentando a crise. Por exemplo, comentava há poucos minutos aqui, a Dilma tem 38 ministros e não se preocupou em fechar nenhum. Há notícias que vai talvez punir alguns deles, mas está demorando. Está demorando. Então, o que é preciso muito que façamos é realmente criar pressão sobre o governo federal, no sentido de que ele haja corretamente. Eu vi hoje nos jornais o doutor Machado Fienque, que está liderando um movimento nacional de recuperação do Brasil, porque nós estamos crescendo menos que o mundo, estamos crescendo a 3%, talvez menos que o mundo, isso não é justo. De outro lado, o Brasil dá uma grande contribuição ao mundo, que é com a sua redução do aumento populacional. Nós estamos agora crescendo pouco na população, que vai estagnar brevemente entre os 130 e 240 milhões, vai parar por aí. Contribuição enorme para o mundo, que o mundo está superpopulado, 7 bilhões de pessoas, com um consumismo nítido e exagerado, afetando fortemente o meio ambiente. Então eu não tenho qualquer dúvida. O meio ambiente, e a Terra é um protótipo desse assunto, o meio ambiente é o grande tema hoje do mundo. Se nós não cuidarmos da natureza, a natureza saberá se proteger. E teremos imensas dificuldades, maiores do que as teremos naturalmente. Porque a vida vai ser mais difícil para meus filhos do que para mim. Eu não tenho dúvida sobre isso. Vai ser mais difícil. O mundo está muito complexo, muito torturado. Então é preciso muita paciência, muita persistência e muito trabalho. E Luiz Custódio é um exemplo disso, o Ronaldo da Conselho é um exemplo disso, o brasileiro trabalha. E sei que todos vocês também. Então o que eu desejo apenas é isso. Que consigamos que os nossos filhos tenham uma vida pelo menos igual a nossa, e não pior do que a nossa. Esse é o nosso objetivo.